Então, vamos lá. Então, eu vou voltar aqui, porque eu dividi em 4 pedaços o Apocalipse, então eu vou colocar aqui um interlúdio que tem aqui do capítulo 12 e o capítulo 13, que é o que nós fizemos no chamativo da live. Que é o quê? O capítulo 12 é a Batalha Celestial, que eu já falei um pouco, que se você entender o livro de Enoque, você entende o papel dos anjos caídos e o papel dos extraterrestres e das mudanças tecnológicas que estão sendo propostas para o mundo pela elite, né? Vamos dizer assim, como usando aquela nossa linguagem, né, conspiratória. E no capítulo 13, você tem a direta manifestação do anticristo, do falso profeta, do Mahdi, do Dajjal, enfim, e assim por diante. Exatamente. Vamos lá. Então, no capítulo 13, você tem o resultado da queda do capítulo 12, certo? Então, no capítulo 12, ele diz assim, ó. Vamos ver aqui. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e batalharam o dragão e seus anjos, mas eles não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo Satanás, que engana todo o mundo. Todos nós temos um ponto cego na nossa visão humana. Então, nós estamos enganados em algum ponto. Todo motorista tem um ponto cego no seu espelho. Nós estamos enganados em algum ponto. Então, ninguém está certo em tudo e Deus não dá tudo para um só. Nós somos fragmentados no nosso conhecimento. Porém, se você for honesto e sincero com você e busca a verdade virá até você, como diz Santo Agostinho. Então, a confissão de Santo Agostinho era para dizer assim, ó, eu quero me limpar de todo e qualquer engano para que eu possa alcançar a verdade. Então, aquela pessoa que confessa, né, que se confessa como um pecador, naturalmente ele vai receber um Salvador. Se você não se confessa como um pecador, você vai ter que dar conta de você mesmo, diante de tudo que vai acontecer no cosmos. Tá? Não é só geopolítica, não, é cosmos. Essa configuração de planetas que você vê aí, de Mercúrio até Plutão, vai mudar, meu amigo. Tá? Então não tem Blue Beam que faça isso. Tá? Não tem Blue Beam que faça essa volta de Jesus. Não tem tecnologia humana que faça isso. Bom, então aí quando você fala que o grande dragão foi precipitado, você se refere àqueles poderes que estavam nos ares, que agora se manifestam na Terra, até como os fenômenos que nós vimos dos drones. Bom, aí, a partir dessa queda, ocorre uma organização ou uma reorganização da geopolítica, que é o aparecimento de um reino, que é o reino da besta. O que é o reino da besta? É um reino ultra poderoso, ultra configurado, ultra estruturado, com toda a tecnologia e o conhecimento acumulado até ao longo das eras, que é o desenvolvimento da árvore do bem e do mal. O que é a árvore do bem e do mal? É o desenvolvimento de todo o conhecimento humano que você tem hoje produzido. É o conhecimento. Exatamente. É o conhecimento. Aquele pozinho que a serpente começou a comer lá na época de Adão, né? Virou uma papinha, e daí virou um alimento mais forte e fez ela virar um dragão. Então, nós não aproveitamos ou nós não comemos da árvore da vida, nós comemos da árvore do bem e do mal. A árvore da vida ficou intocada. E aí nós temos aí uma oposição ao próprio Deus, no final dos tempos, que é o homem se associando ao maligno, certo? Para se opor a Deus, que é a chamada apostasia. Por que apostasia? Porque a proposta do evangelho veio até a terra. E a proposta da árvore da vida, que é Jesus, veio até a terra. Só que alguns escolheram e outros não. Então, ou outros escolheram, mas também abandonaram, que apostasia é você sair de um estado para outro. Então, você saberia que você estava ali, é um cristão, e pá, foi para outro lugar. Então, se chama apostasia, ir atrás, ir após alguma coisa. Tá certo? Bom, então o capítulo 13 fala de duas bestas, certo? Que é uma besta que governa sobre
sobre os mares, que representam as nações, né? Os continentes, e uma besta que emerge da terra. Então, algumas pessoas dizem que a besta que emerge da terra é essa que estará em Israel, que será uma espécie de falso profeta. Porque quando fala terra, está se referindo ao povo da terra de Israel. Né? Isso é uma interpretação. Então, nós temos uma representação política, governamental, global, e uma representação religiosa, basicamente. Então, aí vem a marca da besta e a besta. E como se configura a besta? A besta vai se configurar com todas as IAs que existem. Por quê? Porque você e eu, que faz pesquisa no Google, estamos alimentando, dando papinha para o nosso dragão, né? Ou o dragão deles, né? Que não seja o nosso. Por causa da necessidade do conhecimento. Nós precisamos trabalhar, precisamos produzir conhecimento, precisamos ser professor, certo? Mas isso vai durar até um certo limite. Porque Deus sabe que nós precisamos sobreviver nesse mundo, mas agora esse mundo se torna ameaçador. A nossa própria economia agora nos escraviza. A nossa própria indústria agora nos controla. Certo? Então, todo conhecimento que a humanidade conseguiu desenvolver se volta contra a própria humanidade. Agora, de onde vem a nascente disso aí? Se você pensar que isso vem apenas de homens, você está enganado, porque além das camadas, né, dos dominadores desse mundo, né, existe a camada espiritual, que são dos anjos caídos, que estão por detrás, ou das potestades do ar, como fala Paulo. Então, a inspiração dos grandes líderes econômicos do Fórum Mundial, né, do Fórum Econômico Mundial, do CEO da Nestlé, ou de qualquer outro que esteja por aí com grandes ideias, né, não está vindo de si mesmo, mas desses poderes espirituais. É isso que você precisa reconhecer. Então, a camada dessa pirâmide aí, que ela vem lá, ela é luciferiana, satânica, e vem até o povão. E aí se constitui, né, um reino oposto ao reino de Deus. Tá certo? Então, isso é que mostra o capítulo 13. Aí teve uma pergunta, o que é a marca da besta? Meu amigo, colocar uma marca é que nem colocar uma aliança. Se você já é casado, se tiver aliança ou não tiver aliança, o problema é o que está no seu coração. Então, ninguém vai se casar num cartório se não casar no coração, né? Isso que se não casar no coração e casar no cartório é perigoso porque vai se divorciar, né? Então o casamento acontece no coração. Então existe um casamento da humanidade com a besta, assim como existe um casamento da igreja da noiva com Jesus. É só isso. Então a marca é certo? A marca é apenas uma aliança. Você enfia um dedinho aqui, pode ser uma marquinha na mão, na testa, isso não importa. A tipologia da coisa não importa o que é que vai ser. É uma adesão. Aí as pessoas ficam preocupadas. Quem é o anticristo e quem é a marca? Mas não se preocupem em se preparar para rejeitar a marca ou para rejeitar o anticristo. Simplesmente não quer que o meteoro caia na sua cabeça. É só isso. Ele só quer falar assim, não, se cair no Mato Grosso, eu vou para a Bahia. Se cair na Bahia, eu vou para o Rio Grande do Sul. Se cair no Rio Grande do Sul, eu vou para a Argentina. É só isso que ele quer. Então, esse cara não é um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele quer escapar do Apocalipse. Certo? Ele só quer escapar das catástrofes. E as catástrofes estão determinadas pelo juízo de Deus em resposta ao que nós fizemos conosco mesmo e com a nossa história, como seres humanos. Em resposta ao nosso posicionamento pessoal, como pessoa e como nação e como povo. Certo? E esse que é o juízo de Deus. Tá? O juízo de Deus não é um Deus mau, como a gente viu aqui, gente colocando aqui, né? Que Deus está querendo carne, cheirinho de carne. Você gosta no cheirinho de carne? Se você faz churrasco em casa, meu amigo, você é um hipócrita que colocou um negócio desse aqui, porque você gosta de cheirinho de carne no fim de semana. Então, é o seguinte. Deus, ele não precisa agir com maldade em nada, porque ele é pura bondade. O seu próprio ato
certo? O seu próprio ato produz para você mesmo o resultado do juízo de Deus. É isso que está escrito lá em Isaías 33. Leia lá, Isaías 33, vamos lá, vamos ler lá só para a gente também quebrar um pouco desses argumentos aí que a gente vê, tanto argumento falacioso, a pessoa não, né? Como diz um professor que eu conheci na internet, né? Há quanto tempo você tem esse argumento? Ah, eu pensei isso agora, eu estou há 30 e tantos anos estudando isso aí. Então vamos lá. Isaías 33, verso 14. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Olha lá. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? No verso 11 ele diz assim: concebeste palha, vós dareis, né? Luz ao restolho, e o vosso espírito vos devorará como fogo. Deus é fogo e espírito. E ele nos deu uma parte espiritual que é fogo e espírito. Se você volta para Deus, volta fogo para fogo. Se você não volta para Deus, a palha que é o seu corpo humano, a sua carne, a sua hipocrisia, vai ser queimada pelo seu próprio espírito. Então Deus não precisa lançar ninguém no lago de fogo. É só juntar uma turma de gente, né, hipócrita, que o lago de fogo se configura automaticamente. Né? Tá certo? Por quê? Porque está falando aqui que o hipócrita será consumido pelo próprio fogo do seu espírito. É o que está dizendo o verso 11 e o verso 14. Aí diz assim, e quem então poderá habitar nessa nova configuração da eternidade, onde as labaredas de Deus estarão presentes? Quem poderá? Aquele que anda em justiça, que fala em retidão, que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas as mãos todo suborno, a tradução aqui é suborno, e que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar do derramamento de sangue e feche os seus olhos para todo o mal. Certo? Então, falar que Deus é bom, que Deus é mau, né, com essa conotação de julgador de Deus, não cabe. Por quê? Porque você é responsável pelas suas escolhas. E o fogo te consome por aquilo que você é e que não se tornou. É só isso. Tem um filósofo que diz que acho que é o Whitehead, eu não sei se é ele ou se tem um outro, que diz assim, aquele que não alcança o seu objetivo se torna o contrário. Se você é filho de Deus e não se tornará filho de Deus, você vai se tornar filho do diabo. Se você é um professor, chamado a um professor, e não se tornar um bom professor, você se tornar um mau professor. Então, aquele que não alcança o seu objetivo se torna o seu contrário. Tá certo? Eu não sei, é o Herschel ou é o Whitehead? Eu não sei qual deles que é dono dessa frase. Mas vamos agora para o terceiro bloco do Apocalipse. O terceiro bloco do Apocalipse começa no capítulo 14, né? E vai até o capítulo 19. Que é aquela polêmica de quem vai, quem fica, né, no arrebatamento e coisa do tipo, né? Se o arrebatamento é pré, mídia ou pós, é aquela coisa toda. Então, eu tenho pouca coisa a falar aqui sobre isso, que é o seguinte, Deus está em uma guerra. Ele não vai contar estratégias para o seu inimigo. Se o Apocalipse fosse previsível para nós, seria previsível para o inimigo, e nós seríamos derrotados. Porque o inimigo das nossas almas é inimigo da criação de Deus e é inimigo nosso. Ele quer destruir não só a criação como nós. Ou seja, ele quer expiar a sua culpa pela destruição, dizendo assim, ó, derrotei Deus, destruí sua criação, portanto, eu ganhei. Ó, é isso que ele quer dizer na linguagem da destruição e do caos. É só isso. Satanás, ele não está mais nos acusando diante dos céus, agora ele está querendo nos destruir aqui na terra, para expiar sua culpa de rebeldia. Certo? Então, nesse sentido, nós temos uma batalha espiritual a ser travada. E se temos uma batalha espiritual, temos uma estratégia de guerra. Então, essas informações de como será o arrebatamento e quando será, né, é algo como um segredo militar, como Jesus mesmo falou. Só o Pai sabe. E ele está esperando a hora que o Pai vai lá buscar a sua noiva, que é o que acontece com o casamento judaico. Então, nós temos aí dois paralelos importantes no Apocalipse, que é o casamento judaico e a agricultura judaica, para saber o tempo em que o trigo ou a cevada está madura, ou seja, o tempo que as pessoas estão prontas para serem retiradas da terra.
Então, nesse sentido, você não sabe o dia nem a hora, certo? E será como um relâmpago, e num piscar de olhos, e num abrir e fechar de olhos, que são as 4 terminologias que a gente encontra nos profetas, nas cartas de Paulo e no próprio Apocalipse. Tá certo? Que é o segredo de toda a história. Tá certo? E aí, no capítulo 14, vem a ceifa. A ceifa é o seguinte: junto com o arrebatamento, porque o arrebatamento é o evento final da retirada de todos os santos. Mas até lá ocorrem eventos que estão tirando pessoas desse mundo, né? E se você é um fiel, você vai para o reino da glória. Se você é um infiel a Deus, né? Não ama Deus, não ama Jesus, não ama o seu próximo, né? Não perdoa, e aí você certamente não vai. Então, o capítulo 7 lá diz assim, ó, quem são esses, né? Aliás, deixa eu ver. Dizendo aqui, ó. Vamos lá. Disse o Senhor, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Capítulo 7, verso 13. E disse-lhe, Senhor, tu sabes. E eles disseram, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então, o que é essa grande tribulação? São esses eventos que começam a ser apontados aqui no capítulo 19, aliás, no capítulo 14, né? A partir do verso 14, que é a ceifa. Tá? Então, Deus, por meio dos acontecimentos que estão preditos, começa a retirar pessoas daqui, seja por peste, por terremotos, por guerras, né? A questão é como você sai daqui. Certo? E aí, lá no próprio capítulo 14, ele também vai falar da vindima das uvas, que é a batalha do Armagedon. Ele fala de uma ceifa, certo? Que é uma foice lançada na terra, e ele fala da vindima das uvas, que é a batalha do Armagedon. Aí, no capítulo 15, começa as taças, que é a ira de Deus. Então, se pressupõe que aqui, por ter as taças acontecendo, a igreja já não está aqui. Ou saiu por meio da ceifa, né? Ou saiu por meio do arrebatamento. Então, aí, de novo, você vê que o Apocalipse volta a repetir a sua estrutura com outro detalhe. Aí, no capítulo, depois que encerra as taças, no meio das taças, aparece a queda da Babilônia, que é a queda do sistema político, religioso e corrupto desse mundo. Né? Da forma como você acreditar que existe uma Babilônia voadora, que existe um poder político oculto, não interessa. Isso tudo vai ser destruído. Tá bom? Vamos lá. Depois, nós temos o capítulo 17 e 18, todo o detalhamento dessa queda dessa Babilônia. E no capítulo 19, já aí é que vem a parte interessante que eu quero falar aqui. Que no capítulo 19, ocorre uma transição de noiva para esposa do Cordeiro. Ora, se uma pessoa é noiva de alguém e passou para a esposa, é porque houve o quê? Um casamento. Se houve um casamento, alguém se uniu eternamente a Deus, por Jesus, e não mais é corruptível. E, portanto, virá em cavalos brancos, no capítulo 19, verso 14, junto com Jesus, que é aquela volta tradicional que todo mundo espera. E aí está o meu alerta. Você quer encontrar Jesus como estrela da manhã ou como sol do meio-dia? Ou seja, quem é que precisa do sol do meio-dia para acordar? O preguiçoso. Né? Se você dormir até meio-dia e o sol entrar pela janela e te incomodar, assim você não consegue mais, porque a tua melatonina já subiu, não está mais na tua circulação sanguínea, é porque você passou da hora de acordar, meu amigo. Certo? Agora, se você acorda de madrugada, você vê o quê? A estrela da manhã. Então, nós estamos na madrugada da humanidade. Então, é a hora de você acordar diante desses eventos que estão aí. Né? Colocar sua barba de molho e seu coração em purificação, arrependendo dos seus pecados, perdoando todo o mal que foi feito a você, né? E se apartando desses falsos cristos, profetas, né? E todo tipo de gente que a gente vê aí, inclusive no YouTube.
Tá bom? Aí vem a última parte do Apocalipse, né? Que nós já estamos aí com quase 2 horas de live. E a última parte do Apocalipse é quando fala que Satanás é aprisionado, os mortos ressuscitam, né? E reinam com Cristo durante 1000 anos. E depois, lá no final, capítulo 21, né? Vem o novo céus, nova terra, os juízos do trono branco e a nova Jerusalém. Ou seja, o espaço de 1000 anos e depois a eternidade, né?